vambora, vem! Uou, olha aqui, gurizada! Tutano, pro teu pet lá em casa é uma felicidade da Frida, a minha pincher maluca, odiosa, querida, que adora a crocância de tutano. Mais do que isso, a qualidade, o sabor. Ela simplesmente passou agora a não reclamar de mais nada. Pelo menos disso ela não reclama, né? Tutano, crocante, absolutamente nutritiva e precisa ver, ó. Peluzinho da minha cadelinha tá um carpetinho. Tutano, a tua melhor opção. Vamos pro corte? Vamos pro corte. Todo mundo sabia que o Internacional não teria o Carboneiro contra o Mirassol. Por quê? Porque ele estava servindo a seleção colombiana e havia uma partida 1 ou 2 dias antes. Não daria tempo dele chegar para jogar. O Internacional tem um jogo com o Botafogo, onde ele já estava pendurado. Como é que não vem do departamento de futebol do Internacional, André Mazuco, Andrés D'Alessandro, José Olavo Bisol, como é que não vem uma informação? Carboneiro, já que tu gosta de chutar a bola para longe, quando o árbitro marca alguma coisa, lá pelos 40, 45, dá um chutinho para longe para tu tomar um amarelo, cumpre cera. Agora, faz uma cera, cumpre já que tu não vai estar em Mirassol, quando a gente tomar uma pancada do Mirassol, como efetivamente o Inter tomou, tu fica fora, nós vamos perder por 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6, não vai fazer nenhuma diferença, tu fica fora daí do Mirassol e depois tu tá limpo, já que tu é um jogador meio indisciplinado, né, já tomou xixi do Alan Patrick dentro de campo uma vez que se meteu numa briga e tomou cartão amarelo e poderia e merecia na oportunidade ter sido expulso. Tá, vamos fazer isso. O departamento de futebol do Inter tá dormindo, cacete! Ninguém se dá conta disso, de um time que tá sendo rebaixado, que tá correndo risco e que não pode abrir mão de nada. Não pode perder o Carboneiro, isso é barbeiragem. Como foi barbeiragem escalar o Alô Rodrigues machucado pelo que ele disse dias atrás no Grenal. Tanto é que ele jogou 27, 28 minutos no Grenal, porque ele pediu pra jogar. Cadê o departamento médico do Inter? Cadê o treinador da época, o Roger, Paulo Paixão? A área da fisioterapia, não pode jogar, tá machucado. Estourou. Aí vem, volta, perde-se mais o jogador. O Internacional não tem cérebro no seu departamento de futebol, não tem o famoso penso. Ninguém pensa na frente. Estão preocupados em brigar com a imprensa, em fazer careta para jornalista que faz pergunta que não é de assessoria de imprensa. E cuidado que tem que cuidar, isso aí é um detalhe. Como é um detalhe o papel picado de um clube bagunçado, desorganizado, de uma gestão incompetente. Por isso que eu digo para vocês, o Internacional pratica por uma série de fatores e pela qualidade de quem foi contratado, o pior futebol da Série A. Pratica e por isso a ameaça do rebaixamento é gigantesca. É uma bagunça, é uma incompetência. Isso desde que o Barcelos assumiu, neste ano parece que está pior ainda. Isso é de uma barbeiragem. Mas assim, eu vou dar mais um detalhe, que o Meneghetti talvez não tenha falado com tanto afinco e fervor. O Carboneiro hoje é o melhor jogador do Internacional. Isso. Nós estamos falando do jogador, eu até não acho o Carboneiro supra-sumo, não acho, mas na condição atual de como o Inter está, o principal jogador do Inter não é do último jogo, dos últimos 6 ou 7 jogos, o principal jogador do Inter é o Carboneiro. E é desta forma que o Inter conduziu com o Carboneiro. Gente, o jogador não sabia que tinha 2 cartões amarelos. Me lembrou o Marinho lá na famosa entrevista dele. É verdade, não. Sabia não. Pelo amor de Deus, cara. Olha a gravidade disso, gente. Mas assim, o Isso é cartilha, hein? Isso é cartilha. Isso é cartilha. Exatamente. Isso é essa desorganização, essa bagunça, essa balbúrdia é a cara de quem realmente pede pra cair. Eu ia dizer que tem mais um check na cartilha, que eu até acredito que não vai cair, sinceramente, mas tu pega... Mas tá fazendo força, tu tem um detalhamento de coisas, né? E aí tu imagina, cara, as estruturas são muito frágeis, né? São muito frágeis. A gente tá pegando um clube que tem um orçamento que muitas cidades não têm. Um clube que tem, que se a gente considerar como uma marca, como se fosse um negócio, né? Como se fosse uma loja, tem marcas que não tem a quantidade de seguidores, de simpatizantes, de apaixonados que tem, por exemplo, uma marca como o Inter. E aí tu pega num ponto em que hoje o Carboneiro é o principal jogador, que tu já não tem o outro que era uma liderança, né, técnica, que é o Alan Patrick, e aí tu tem porque às vezes quando tu vai forçar, como é que quando é pra forçar os caras chegam? O Meneghetti dá uma chegada no cara, reclama, chuta a bola na direção do juiz pra ele te dar o terceiro amarelo. Cara, é pequeno demais. Isso não pode acontecer no Mirassol.
que é um clube que que tem um bom time, mas que é um clube mais jovem, não porque é centenário, mas eu digo, no meio dos grandes. Isso não pode acontecer no esporte, isso não pode acontecer no Náutico. No Araribóia não Como pode é que acontecer. tu vai No acontecer? Araribóia. Mas claro, se tu tem um jogador importante, o Flor de Alá lá da Restinga, ele não vai, ele vai chegar e dizer assim, ô fulano, seguinte, hoje não é dia de tu brigar com o juiz, porque tu vai tomar o terceiro amarelo, a gente não pode perder agora. Cara, é surreal isso. Isso é estrutura. Mas o D'Alessandro vai aparecer, ele vai aparecer pra fazer o meia-culpa. Ele vai aparecer. Porque é impossível que o D'Alessandro, que é remunerado, ele não apareça no momento em que se precisa dele. O D'Alessandro só tá na boa. Isso aí é incumbência dele. Claro que é D'Alessandro. incumbência dele. Isso é óbvio. Isso é estrutura amadora de futebol. Num contexto geral, e eu vou lembrar um exemplo do Grêmio aqui para citar que os departamentos de futebol dos clubes gaúchos, em especial, eles são formados por pessoas extremamente amadoras. Claro. No ano passado, o Grêmio foi jogar um jogo da Copa do Brasil em Caxias do Sul. E o Rodrigo Caio viajou com um grupo de jogadores do Grêmio para lá para jogar. E no meio da preparação, o Rodrigo Caio desce do ônibus e um repórter atento diz assim, peraí, Rodrigo Caio aqui, Copa do Brasil? E aí ele fala com o dirigente, o Rodrigo Caio pode jogar? E o dirigente, não pode? E aí ele disse, olha, aqui tem um regulamento e tal. E o Rodrigo Caio foi sacado do jogo. E ficou fazendo bicicleta. Ficou fazendo a televisão bicicleta flagrava com a isso. TV. Lá no Centenário eles iam fazendo bicicleta. Tu acabou de dar o gancho. D'Alessandro, é isso aí, ó. Como é que agora não teve repórter pra perguntar pra você se o Carboneiro podia jogar ou não? Ou se ele já tinha 2 cartões. Foi falha da imprensa. Então, Agora assim, tem que o reclamar da D'Alessandro vai imprensa. fazer. Então, assim, a estrutura amadora dos nossos clubes é extremamente preocupante. Né? É um indicativo assim, ó. Como é que a gente... Não é dinheiro só para competir com os clubes lá de cima, Flamengo e Palmeiras, que a gente tá sempre dizendo, organização. É organização, cara, é o mínimo. Entende? É o mínimo. Cara, olha só, na Copa Segue, só para dar um exemplo, na Copa Segue eu tenho certeza que quando um repórter vai viajar, os caras se preocupam assim, toma um cartão, filho, já que tu vai estar fora... Não, mas o Tiger Junk disse aqui, ó, acabou de mandar recado, que no time dele, lá da panela da dupla, Aqui, ele vai zerar todos os cartões agora no próximo jogo, para todo mundo estar liberado para os jogos decisivos. Ó, já vou avisar aqui, ó. Divério, Tiger Junk, Matheus e o Zanotti, todos estão pendurados. Se eu fosse o árbitro, os árbitros são muito competentes. Se eu fosse os árbitros, eu não dava amarelo pra eles. E eu vou contar um Eles iam bastidor pedir, aqui. eu não ia dar. Uma vez um árbitro... Ó, já tô dando aqui. Matheus, Divério, Tiger. Divério faz falta. Divério é melhor Divério Zanotti. Eu vi. Mas jogou Ele é demais. melhor o que o Divério é Henrique. melhor do time, tá? Jogou Melhor que o demais. Henrique? Hã? Melhor que o Henrique Pereira. O Henrique não tá Não, o numa Henrique boa tem fase. força física. Tem É que força não física. tá- O não, Divério, acabou a força Divério física. se Só tomar, se o Divério ficar falta, a panela Henrique perde. Pereira tá na noite. Um Tá na noite, acabou a força Mas física. o Henrique tá namorando, cara. Ele tinha força Para. física há 5 anos. É, não tem mais. Um árbitro me contou uma vez que jogadores pendurados quase que tradicionalmente entram em campo e antes da bola rolar dizem pro Avisa, árbitro, mano. cara, eu tô pendurado e eu preciso. E aí o árbitro diz, olha, eu não posso te dar um cartão, mas é aquela coisa, né? Faz uma Faz feira, alguma coisa aí chuta a que eu bola. sei que tu tá pendurado, Me entendeu? ajuda a o te Dodge, me ajudar. ajuda. O Dodge O avançou Dodge na se falta. atirou, mas é que assim, ó, o que eu tô O querendo... Kahneman, por exemplo, não tem esse problema, né? Não. O Kahneman já não tem esse problema. O Kahneman não precisa pedir. Ele não precisa avisar, ele já sabe que ele vai aí tomar o o árbitro cartão diz, amarelo. Kahneman, me ajuda hoje, sem forçar a barra. Então é mais- O então Kahneman, mais isso, é que sabe? todo jogo o Kahneman chega pro árbitro e diz assim, eu tô pendurado. O Kahneman é um cara que se vocês convidarem para um churrasco e ele não tiver outro compromisso, ele vai no churrasco. Esse dia fotografaram ele num CTG totalmente aleatório. eu vi isso aí, cara. Porque convidaram um familiar próximo dele e disse, pô, vamos jantar lá. Jantar de graça, pode ter o Kahneman. Tu encontra ele nos lugares mais Você não aleatórios. precisa ser o Kahneman. A melhor- a melhor- Não, mas tem Alô, boleiro, que não, você aí, tem né? boleiro que não vai, né? A melhor Ah, não, história. tá, né? O Baldassi, Nossa. centro social, por exemplo, não conhece Não, o pessoas, Baldassi ele não vai em lugar nenhum. A melhor história do Kahneman ganhando 1.100.000 reais por mês Assistência foi a vez que ele contou, foi público isso, ele falou publicamente que a esposa dele estava grávida, queria ter um filho na Argentina, ele falou, não, todo mês o Grêmio me desconta a Unimed, vai nascer aqui em Porto Alegre que eu não pago nada. É, e o Unimed é bem carinho. Ah, É bem é carinho. bem, é um desconto, é um desconto. Aliás, já que foi citada, né, a marca em questão, vocês têm uma ação de marketing da dupla Grenal estampada por aí. Tá esperando o quê pra vir pra cá também, né? Tá à Opa, vontade aqui. tá valendo. Principalmente agora, né? Depois do que foi dito. Não, e agora, por exemplo, se patrocinar o debate raiz, com o Baldassi já tem permuta, né? Não precisa nem ser tudo em dinheiro. Por pode quê? ser. O Baldassi vive no médico. Vive também. no médico. O Baldassi frequenta 2 ambientes, hospital e farmácia. Aliás, esse assunto em horário comercial me interessa, permuta com a Unimed. Um trechinho só, eu pensei até em fazer um vídeo no meu canal sobre isso. Mesmo, legal. O Que que mais eu- tu pensou? Tu quer contar mais dos teus pensamentos? eu Compartilha agora. Nós estamos no ar, mas tudo bem.
eu preciso admitir, eu preciso fazer um vídeo admitindo que eu me equivoquei. Porra, Logo depois do nem título. precisa, isso é redundante. Logo depois do título do Inter, não é que eu sou da tese que jornalista também erra, embora para muitos jornalistas jornalista nunca erra. É que não precisa Mas errar toda jornalista, hora, né? Jornalista também erra, assim Eu como errei qualquer uma vez. profissão. Eu errei uma vez também. Quando? 98, Um dia eu acho achei que foi. eu tinha errado. Tá, 98. vamos lá, o candidato a presidente da SEG, vamos lá. Então assim, A SEG tá precisando renovar. Logo Cara, depois. Não quero bom. Bah, não tô Logo depois desse vídeo, logo depois do título do Inter, eu fiz um vídeo dizendo, cara, eu tô com um entendimento de que o título do Gauchão pode ser a virada de chave do Inter. Que é aquela história lá, sabe quando a gente sempre diz, olha, tal coisa mudou o ambiente, mudou o clima, porque realmente o clima no Beira-Rio melhorou, as coisas vão começar a andar, o torcedor não vai ter mais aquele ranço, vai tirar aquela pressão que existia, e que realmente existia. A prova que existia uma pressão inimaginável no Inter é que o Roger fechou a casinha, trancou no segundo Grenal, que ele disse, não posso perder de jeito nenhum, não tem que golear, não tem que amassar, todo mundo achando que ia ser goleado e tal. Só que a verdade, senhores, é que eu estava errado porque não deu certo. O ano vai ser marcado pelos episódios de papel picado, o ano vai ser marcado pelo D'Alessandro encarando o repórter, o ano vai ser marcado pelo Bisol cobrando que hora que o repórter acorda, o ano vai ser marcado pelas bobagens do Carboneiro, por um jogador que entra lesionado num clássico Grenal, se rompe, por várias coisas, assim, por outras coisas extra... Cara, por um episódio pessoal do jogador que nem deveria ter ido pro ar e que o Inter não soube lidar. Horas antes de uma decisão que iria afetar um jogador e do nada, por uma postagem no Inter na rede social, afetou todas as esposas de todos os outros jogadores que começaram a pressionar o ambiente do Inter antes de uma decisão, senhores. Então, assim, o Internacional, ele vai ter um ano marcado por todas as outras coisas, menos o Gauchão. Calma que o ano não acabou ainda.